Boa noite, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Nós vamos estar fazendo aí menção da palavra do Senhor. Nós vamos estar estudando hoje o livro de Atos, né? Hoje nós vamos estar estudando o livro de Atos. Hoje está um pouquinho frio aqui dentro. Aí hoje a gente colocou uma blusa aqui, tá, amados? Hoje nós vamos estar estudando o livro de Atos 2, então, tá bom? Ok? Vamos estar aqui. Eu estou aqui com a Bruninha, né, Bruna? Fala um oi pro pessoal. Oi. Essa Bruna é uma figura. Tem dia que ela não quer nem abrir a boca para falar. Nós vamos estar aqui orando, né? Vamos dar início. Vamos estar orando, pedindo a direção de Deus. Depois, logo após, nós vamos estar lendo o capítulo e pedindo a orientação de Deus e meditando um pouco aí na palavra do Senhor, amém? Para que nós venhamos aprender e buscar a cada dia mais a presença de Deus. Vamos estar orando então? Pai querido e amado, Pai querido e amado, neste momento, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. diante da Tua presença. Eu quero te pedir, Senhor, Eu quero te pedir, Senhor, o Teu perdão. o Teu perdão. Perdoa, Senhor, Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas falhas, os nossos erros. os nossos erros. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tenha de misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Neste momento, Neste momento, nós precisamos de nós Ti precisamos de Ti em todo tempo em nossa vida. em todo tempo em nossa vida. Perdoa, Senhor, Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas falhas, os nossos os erros. nossos erros. Tem de misericórdia de nós, Tenha de Senhor. misericórdia de nós, Senhor. Queremos ser humanos melhores. Queremos ser humanos melhores. Mas para isso, Senhor, Mas para isso, Senhor, precisamos, amado Espírito Santo, precisamos, amado Espírito Santo, da Tua ajuda. da Tua ajuda. Nos ajuda, amado Espírito Santo, Nos ajuda, amado Espírito Santo, a estudar, a estudar, a compreender a compreender e entender e entender a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, para que nós venhamos para que nós venhamos andar andar em retidão em retidão a ela, a ela, em obediência em obediência à palavra do Senhor, à palavra do Senhor, para que nós não venhamos pecar para que nós não venhamos pecar contra o nosso Senhor, contra o nosso Senhor, para que nós venhamos agradar a Ele para que nós venhamos agradar a Ele e fazer a Sua vontade nessa terra. e fazer a Sua vontade nessa terra. Pai querido, Pai amado, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela nossa saúde, Te agradecemos pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa família, pelo alimento pelo alimento que não tem nos faltado. que não tem nos faltado, O Senhor que o Senhor tem guardado tem guardado a cada um de nós. a cada um de nós. E nós te pedimos, E nós te pedimos, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, ó e Pai, nos ensina a te e obedecer. nos ensina a te obedecer. Amado Espírito Santo, Amado Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais. abre os nossos ouvidos espirituais. Não nos deixe enganados, Senhor, Não nos deixe enganados, Senhor, mas mostra para nós, mas mostra para nós, nos convence nos convence da tua realidade, da tua realidade, da tua palavra, da tua palavra, da tua verdade, da tua verdade, para que haja vida em nós, para que haja vida em nós, para que haja transformação para que haja transformação em nossas atitudes, em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas ações, para que nós venhamos dar os frutos do Espírito. para que nós venhamos dar os frutos do Espírito. Pai, nós te pedimos, Senhor, Pai, nós te pedimos, Senhor, nos rendemos diante de Ti nos rendemos diante de Ti, para te clamar, para te clamar, para estudar para estudar e entender e entender a Tua a palavra. Tua palavra. Ministra em nosso coração. Ministra em nosso coração. Queremos sair daqui diferente, Queremos sair daqui diferente, entendendo a Tua palavra, entendendo a Tua palavra, para que nós venhamos mudar a cada dia, para que nós venhamos mudar a cada dia, para que nós venhamos também glorificar o Teu nome, para que nós venhamos também glorificar o Teu nome, onde quer que nós estejamos. onde quer que nós estejamos. Pai, Pai, muito obrigado muito obrigado por este momento por esse momento maravilhoso, maravilhoso, onde nós vamos estar onde nós vamos estar aprendendo com o Espírito Santo, aprendendo com o Espírito Santo. em nome do Senhor Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus é poderoso, é glorioso, é majestoso, é digno de honra, digno de glória, digno de todo o poder e de toda a majestade. A Ele toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém, amados. Agora nós vamos estar entrando então na leitura, né, do livro de Atos 2. A Bruninha vai estar lendo para nós, né, filha? Lê para nós em nome do Senhor Jesus. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Amém? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Aí tá bom. Vamos aumentar essa parte aqui. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Amém? Nós vemos aqui que Jesus, quando ele veio, né? Jesus ele veio ao mundo, né? Para ser o Messias, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E quando Jesus se entregou, ele foi crucificado. E antes dele ser crucificado, antes dele ser sepultado e antes dele ressuscitar, ele disse para nós que ele iria. Ele deixou bem claro na própria palavra de Deus, nós vamos ler, né? Que ele deixou bem claro. Nós vamos ler mais para frente, aqui à medida que a gente for lendo vai aparecer aqui, né? Nós vamos estar comentando. Então ele deixou bem claro que ele iria, mas que ele ia enviar o Consolador, né? Ele ia enviar o Espírito Santo. Ele ia enviar o Espírito Santo para quê, amado? Para que nós possamos ter a ajuda dele, né? Então, ele falou assim que ele prometeu ao povo, né? Que o Espírito Santo viria aos discípulos e aos outros, né? E então nós vemos aqui que ele deu uma ordem a eles, né? Além deles saberem que o Espírito vinha, eles também deu uma ordem, né? Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Aqui nós vemos, né, que eles estavam reunidos num só lugar. E nós vemos também que todos eles estavam ali, né? Às vezes a gente não se pergunta, né? Por que eu tenho que ir para a igreja, né? Por que eu tenho que ir para a igreja todo dia? Por que às vezes a gente tem que estar na igreja 2, 3 vezes por semana, né? E nós achamos que conhecer Jesus e andar com Jesus é ir na igreja, mano, né? E muitas vezes nós buscamos o Senhor só quando nós vamos na igreja e deixamos de ter uma vida com Deus, né? E o que Deus quer não é isso, né? O que Deus quer não é que nós venhamos buscar Ele 3, 4 vezes por semana. Ele quer que a gente venha buscar Ele todo dia. Ele quer que a gente venha estar com Ele todo dia, né? Independente da situação, Ele quer que a gente feche a porta, né? Entra no nosso quarto, fecha a porta e tem um tempo para falar com Ele, um tempo para buscar Ele, um tempo para estar com Ele, dedicar a Ele, né? O Senhor espera isso de nós, né? Então, quando Ele fala aqui para os discípulos, eles falam, estavam ali todos reunidos num só lugar, né? Ali é constituído o lugar da descida do Espírito Santo, né? De repente veio do céu como um vento muito forte e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. Então eles estavam ali, mas eles estavam
fazendo algo, né, mano? Eles estavam ali reunidos, mas eles estavam também fazendo algo, né? Eles estavam orando, né? Nós vamos ver que eles estavam ali e eles estavam orando, eles estavam buscando a Deus, né? Eles estavam clamando ao Senhor, né? Esperando a vinda do Espírito Santo, né? Então, quando eles estavam ali reunidos, eles estavam ali como se fosse numa congregação, numa igreja, né? E se a gente for ver, irmãos, a respeito do corpo de Cristo, né? Que a gente vai ver mais para frente, a gente vai entender muitas coisas, né? Porque quando nós estamos juntos, né? Nós estamos juntos, congregando dentro da igreja, né? A descida do Espírito Santo vem, ela vem com mais poder, né? Porque o Senhor fala que quando você tem duas ou três pessoas, duas, três ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei eu no meio deles. E tudo que será ligado ali naquele lugar, será ligado também no céu. Então nós vemos aqui, amado, que quando nós estamos juntos, reunidos, num só lugar, orando, é uma chave muito grandiosa, poderosa, para que nós possamos entrar no céu e ali no mundo celestial, né, através das nossas orações, petições, clamor, é uma forma de nós estarmos ali falando com Deus. Imagina uma igreja reunida no mesmo lugar, num só propósito, num só sentido, na mesma busca por algo, né? Então, Deus, ele ama isso, né? Ele ama, tanto é que a primeira constituição da vinda do Espírito Santo foi como se ele estivesse ali reunido uma igreja, né? Porque aquele povo era considerado a igreja, porque a igreja não é o templo, eles estavam reunidos num só lugar. O lugar que eles estavam reunidos ali se torna o templo, né? Mas a igreja somos nós, né? Nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja do Senhor. Então esta igreja, quando ela está unida no mesmo propósito, a promessa de Deus, ela vem, né? E nós vamos ver aqui que de repente veio do céu como um som de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada uma deles, né? E aqui nós vemos aqui que quando nós estamos reunidos pode acontecer coisas tremendas, mano, muitas coisas grandes, né? Quando nós estamos aí buscando ao Senhor no mesmo propósito, no mesmo pensamento, né? Nós vamos ver aí que olha o que aconteceu lá, né? E veio parecia um vento, né? Mas era um vento impetuoso, né? E desceu sobre eles, na qual encheu toda a casa e aqui estavam assentados. Olha o que aconteceu neste lugar, amado, quando eles estavam ali reunidos, clamando ao Senhor, né? Eu fico imaginando, né, às vezes o que aconteceu ali naquele lugar, naquela hora, né? E viram línguas como se fosse de fogo e pousaram em cada uma deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ali a descida do Espírito Santo veio tremendamente sobre a vida deles. Foi a primeira vez que o Espírito desceu sobre eles, né? Depois da ressurreição de Jesus, onde eles foi cheio do Espírito Santo e falavam em outras línguas, né? Algo incrível aconteceu neste lugar. Por que que aconteceu algo incrível? Primeira coisa, eles estavam todos ali reunidos, buscando num só propósito. Ou seja, a unidade e o propósito a qual estava buscando era o mesmo. Então, nós vemos ali que ali tinha unidade. Nós vimos ali também que ali eles estavam buscando em oração. Ou seja, o clamor deles era por algo igual, né?
no mesmo propósito, no mesmo espírito, né? E ali aconteceu algo tremendo, né? Que para nós, se acontecesse hoje, seria um avivamento, uma transformação, né? De muitas almas, muitas vidas. E ali o Espírito Santo os capacitava, cada um deles, de acordo com o que o Espírito Santo queria, né? Conforme o Espírito Santo o capacitava, né? E ia repartindo línguas sobre eles como se fossem línguas de fogo. Então é algo muito importante, amado, aqui, porque muitas vezes nós não damos essa evasão, né? Muitas vezes nós achamos que orar sozinho, crescer sozinho, buscar sozinho, não, amado, na igreja do Senhor ninguém faz nada sozinho, é um corpo, né? O braço precisa do corpo, a mão precisa do corpo, os dedos precisam do corpo, a unha precisa dos dedos e assim por diante, né? A nossa cabeça precisa do pescoço, o pescoço precisa dos ombros, os ombros precisam do braço, né? O braço precisa do resto do corpo para poder se locomover, né? Para poder andar, nós precisamos das pernas, a perna precisa do pé, o joelho precisa da perna, e assim vai, mano. É tudo um conjunto, né? Se a gente não tiver ligado um com o outro, como eles estavam lá em Pentecoste, raramente ou dificilmente nós vamos conseguir conquistar as coisas em Deus que o Senhor tem preparada para nós. Amém? Eu não vou me estender muito, mas fica aí uma grande dica para você meditar bastante nesse texto, porque esse texto pode trazer coisas tremendas ao seu coração, né? Eu muitas vezes, quando eu tô muitas vezes na luta, né, amado? Porque nós sabemos que a dificuldade é grande e às vezes nós estamos numa luta, numa batalha terrível, né, espiritual, e eu sempre busco me fortalecer em toda a Bíblia, mas um dos textos que o Senhor me chama a atenção é esse texto. Ele fala, né, como se o Espírito Santo estivesse falando assim para mim: ei, rapaz, você tá reclamando do quê? Ei, rapaz, você tá prostrado por quê? Ei, rapaz, por que você tá desanimado? O Espírito de Deus está aí dentro de você, né? Basta você tomar uma atitude, fazer uma ação e as coisas vão mudar. Então você determina, você toma atitude, você decide o que você vai fazer, né? Lógico que com a direção do Espírito Santo, né? Para que nós possamos aí agradar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Versículo 5, vamos estar dando continuação à leitura. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamites, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Amém. Aí, aqui nós vemos, amados, que eles estavam ali, né? Havia uma multidão de pessoas, né? Perto deles ali.
né? Haviam em Jerusalém os judeus, que eram os devotos, vindos de todas as nações do mundo, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa por cada um, os que ouviram falar em sua própria língua. Atônicos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são os galileus estes homens? Por que estão falando? Que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Aqui você vê que eles ficaram perplexos, né? Imagina o som que foi feito, né? Imagina o estrondo que foi feito para que todos eles, todo esse povo aqui, né, que nós lemos aqui, a Bruninha acabou de ler, né, estavam ali todos reunidos, né, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, Egito, Líbano, Cirene, de Roma, né, Judaica, Capadócia, Mesopotâmia, habitantes de muitos lugares, amados, estavam ali reunidos, né? E eles ficaram cretenses, né? Judaísmo, cretense, árabes. E todos eles ouviram ali o povo declarando as coisas na língua deles. E eles entenderam que era povo de várias variedades de línguas, né? E cada um que estava ali recebeu, né, da unção do Espírito Santo, e eles começaram a falar, e eles foram ouvindo na sua própria linguagem, sendo que eles eram, né, eles perguntam aqui, mas não é esse povo, não é Galileu, da Galileia, né? Por que eles estão falando na nossa língua, né? Nós ouvimos declarar maravilhas de Deus em nossa própria língua, né? Então eles não sabiam explicar o que estava acontecendo, né? Esse povo não é da Galileia, como é que eles falam na nossa língua, se eles não falam a nossa língua? E então eles ficaram perplexos. Imagina o estrondo que foi, o barulho que foi, o vento que foi, para chamar a atenção dessa multidão, amado. Né? Continua, filho. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Aí eles começaram a dizer que eles estavam bêbados, né, mano? Que eles tinham bebido demais, né? E porque como é que pode, né, esse povo falar, né, na nossa própria linguagem, nós conseguimos entender o que eles estão falando. E uma hora dessa, né, esse povo deve estar todo bêbado, né? Foi o que eles começaram, eles devem ter bebido vinho demais, né? E começaram a zombar, todavia zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Continua, filho. A pregação de Pedro. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus. Peraí, deixa eu só ler isso aqui. Deixa eu só comentar um pouquinho. Aí Pedro vendo, né, a necessidade, né, de conversar com o povo, né, porque o povo estava falando que eles estavam bêbados, né, e aí Pedro se levanta e fala para eles: não, mas esse povo não está bêbado, né, ainda é 9 horas da manhã, como é que pode a gente estar bêbado, né? Não, isso não é bebida não.
Isso aqui foi o que estava escrito, né? E ele fala aqui, né? Isso aqui foi o que estava escrito ao contrário, né? Isso foi o que foi predito pelo profeta Joel, ou seja, no livro de Joel já tinha escrito, né? Isso está na Bíblia, o que aconteceu aqui está na Bíblia, né? Foi previsto pelo profeta Joel, predito pelo profeta Joel. Você sabe o que é predito? O que é predito? Uma coisa que vai acontecer, só que ainda não aconteceu. Ah, bom. Lembrou, né? Nós estudamos isso aqui umas 2 vezes já, né? E então, foi algo que foi profetizado pelo profeta Joel, né? E Pedro, então, está ali para anunciar e explicar para eles, né? Porque eles estavam perdidos, não sabiam o que tinha acontecido e começaram a imaginar, começaram a julgar, né, mas aqui nós vemos o povo incrédulo, né? Um povo aqui de várias religiões, um povo que podemos dizer que não cria em Deus, não conhecia Jesus, né? E ali eles vendo isso, eles foram impactados, ficaram atômicos, né? E ali eles já começaram a julgar, né? A julgar através do quê? Através do pensamento do ser humano, né? Porque nós somos assim, nós vemos as coisas, ouvimos as coisas e começamos a julgar sem saber realmente qual é o sentido, o significado, ou muitas vezes saber a intenção, né, amado? Que está acontecendo aquelas coisas. Então, o povo aqui já começou a julgar, né? Esse povo tá bêbado, esse povo tá bebendo. E isso é algo que a gente crucial na vida de um cristão, amado. Um cristão, ele tem que ter muita sabedoria para ele não poder estar julgando as pessoas, mas, né? Ao mesmo tempo, a Bíblia fala que nós temos que julgar as causas, né? A julgar as situações, as causas, mas julgar as pessoas, não, né? Nós não temos esse direito, principalmente porque o único que pode julgar as pessoas é Deus, né, mano? Porque Deus sabe qual é a intenção da pessoa, né? Às vezes a pessoa ela tá fazendo algo, mas ela não tá fazendo por maldade, né? A intenção dela é em ajudar as pessoas, né? Já aconteceu isso comigo, né? Já aconteceu com você, de você ajudar alguém ficar brava porque você tá ajudando? Então, comigo já aconteceu. Eu fui ajudar uma pessoa, né? Eu, na intenção, para mim, na minha intenção, eu estava ajudando ela, né? E eu queria ajudar essa pessoa e eu fui ajudar e essa pessoa ficou brava comigo porque disse que eu estava, né? Fazendo algo que estava aí interferindo na vida dela. E não era nada disso. A minha intenção foi justamente ir lá para poder ajudar ela, né? E eu saí sem entender, amado. Eu fui para ajudar uma pessoa e essa pessoa falou para mim que é muito interessante você passar por isso, né? Você vai lá na intenção de ajudar a pessoa e a pessoa acha que você está prejudicando ela. Isso acontece muitas vezes. Por quê? Porque a pessoa ela não conhece a nossa intenção e nos julga de acordo com as nossas ações. Então, nem tudo que nós podemos ver, nós podemos julgar, né? Uma vez teve um pastor que ele contou uma história, né? Que tinha uma mulher, e essa mulher ela era tremenda, era a mulher do culto do grupo de oração, ela era, né, a líder do culto de oração. Era uma mulher que sempre estava buscando a Deus, cheia do Espírito Santo, né? E ela chegou, ela foi ver um negócio na casa do pastor, tinha que ver algumas coisas com ele da secretaria, e ela foi lá para conversar com esse pastor, né? E eu achei muito interessante, eu lembrei da história e vou contar para vocês. E ela foi lá para conversar com esse pastor. Só que aí, chegando lá na casa, ela se deparou com uma cena que ela ficou perplexa também, igual esse povo, né? Imagina, você chega na casa do pastor, aí a casa do pastor era de vidro, né? Tinha umas partes de vidro, né? E disse que ela ia chegando e quando ela olhou, disse que o pastor estava correndo atrás
da pastora dentro de casa com a toalha batendo na pastora e a pastora gritando, né? Diz que a pastora gritando e ele batendo a toalha nela. E a cena que ela viu foi essa, né? E ela ficou perplexa. Ela falou assim: nossa, mas o pastor tá batendo na pastora, né? Como é que pode o pastor bater na pastora? E ela ficou com isso, amada. Então ela não chegou lá, não perguntou o que estava acontecendo. E ela simplesmente voltou dali sem conversar nada com o pastor. Só que ela foi na igreja e começou a contar pro pessoal o que ela tinha visto, né? Ela falou assim: ó, eu vi, aconteceu isso, isso e isso, né? A gente tem que tomar alguma providência e tal. E aí, o pastor foi pregar normalmente, né? Porque o pastor não sabia de nada. E ficou rolando aquilo ali dentro da igreja vários e vários dias, né? Quando o pastor descobriu, acho que ele foi o último a descobrir, né? Todo mundo estava sabendo, né? Mas todo mundo estava sabendo o quê? Estava sabendo que o pastor estava correndo atrás da pastora com a toalha batendo nela e a pastora gritando. Era o que eles estavam sabendo. Quando o pastor descobriu, que o pastor foi explicar a história, aí o pastor falou, né, o que tinha acontecido. Então, o que aconteceu, amado? A pastora foi varrer o quintal e acho que bateu a cabeça numa caixa de marimbondo. E ela tava com a cabeça cheia de marimbondo grudado no cabelo dela, e o pastor tava batendo a toalha para tirar os marimbondos, para não picar ela. E por isso que ela tava gritando e correndo, e o pastor atrás dela com a toalha. Mas dentro disso que aconteceu, muita gente já tinha parado de ir para a igreja, muita gente já tinha deixado de fazer as coisas, de confiar no pastor, né? Ou seja, o inimigo usou essa situação para destruir praticamente a igreja, né? Imagina o estrago que ele causou ali, até o pastor descobrir para poder acertar tudo. Muita gente já nem estava mais indo para a igreja, né? Muita gente sumiu da igreja, porque começou a desconfiar do pastor por algo que ela tinha falado. Então, é uma grande lição, amada, isso aí, né? Ela viu algo, mas nem aquilo que ela viu, que ela julgou ter visto, era o que estava acontecendo. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós julgamos alguém ou alguma situação. Nós temos que estar bem ciente. É por isso que é só Deus que pode julgar. Por quê? Porque Deus, ele conhece a intenção do coração do ser humano, né? Então não tem como enganar a Deus, né? Amém? Fica aí com essa história aí, mano, para que a gente possa aí tomar muito cuidado na hora que a gente for falar algo, né? E principalmente contra as pessoas, porque eu tinha muito disso, mas eu julgava muitas pessoas, né? Dificilmente eu chamava as pessoas por nome, né? Se era grande, era grandão, se era pequeno, era baixinho, se for gordo, era gordão, se for magro, era magrelo. Era assim, amado, que eu ponhava. Mas Deus, ele, antes de conhecer Jesus, né? Mas depois que eu conheci Jesus, as coisas mudou, né? Eu aprendi a chamar as pessoas pelo nome e a respeitar as pessoas. Por quê? Porque é necessário que a gente não venha julgar as pessoas pelaquilo que a gente vê, né? Ou pelaquilo que a gente não sabe, né? Às vezes a gente julgamos as pessoas por aquilo que nós não sabemos e não conhecemos. Então nós temos que ficar muito atento a isso, né? Porque isso é bíblico, né? Está escrito na palavra do Senhor. Porque ele diz que da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. Então nós temos que tomar muito cuidado. Amém? Continua lendo, filho. A gente foi para outro lado aqui. Meu Jesus amado. É o Espírito Santo, né? Se perdeu aí? Nos últimos dias, diz Deus. Fala o versículo que você está lendo. 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos.
sobre os meus servos e as minhas servas. Derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas. Amém. Deixa eu só dar uma passadinha aqui. 21, né? Aqui nós vemos que Deus, ele deu uma promessa, amado, né? E essa promessa se cumpriu, né? Que seria o derramamento do seu Espírito Santo por toda a terra, por toda a humanidade, né? E ele diz aqui no versículo 19: e derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. 19: mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. Olha aqui, amado, que o Senhor está falando que vai acontecer, né? Quando nós formos ser do Espírito Santo, nós vamos poder ver as maravilhas lá em cima no céu, amado. Ô, glória, hein? Tremendo isso, né? Quando nós acharmos cheio do Espírito Santo, nós vamos... Olha aqui que está escrito, ó. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, nós vamos ver maravilhas lá em cima no céu, né? Ou seja, através da nossa fé e através da nossa busca, da nossa oração, né? A busca por Deus, por Jesus, né? Por conhecer Jesus, nós vamos fazer isso aqui, amados. Nós vamos conseguir discernir o mundo espiritual, o mundo celestial, que é o céu, né? O mundo o qual nós nascemos, né? Que é o céu. Nós vamos ter acesso ao céu. E olha o que ele falou: quando você acessa o céu, aí tem sinais aí embaixo na terra. Tá vendo, mano? Né? Através do Espírito Santo, nós vamos ter esse poder, né? Poder de ver as maravilhas do céu. Deus vai mostrar para nós as maravilhas do céu através dessa conexão do Espírito Santo dentro de nós e na nossa busca por Deus, e através da nossa fé. A fé é o nosso canal, é o nosso caminho espiritual para que a gente possa chegar diante de Deus. E dentro disso o Senhor vai mostrar as coisas para nós, mano. Tá escrito aqui, ó, né? Ele vai mostrar maravilhas lá em cima no céu. Oh, glória a Deus. E sinais embaixo na terra. Eu já li esse versículo várias vezes, nunca tinha percebido dessa forma, né? O Espírito Santo está nos ministrando aqui para nós. Então nós vimos aqui que quando nós entramos, né, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter acesso ao céu. E quando nós temos acesso ao céu, os sinais vai acontecer aqui embaixo na terra. Olha que tremendo isso, amado, que o Senhor Espírito Santo está falando para nós aqui. Sempre li esse texto, nunca foi ministrado dessa forma, né? Nós vamos fazer coisas grandes aqui na terra quando nós formos cheios do Espírito Santo, tiver uma conexão com Deus, através da nossa busca, através da nossa fé, nós vamos fazer sinais aqui embaixo na terra. Isso aqui dá uma grande mensagem, né? Aí está escrito aqui: sangue, fogo e nuvens de fumaça. Aí ele continua, no 20, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande glorioso dia do Senhor, né? É algo tremendo que o Senhor está falando aqui, são promessas do Senhor para nós,
com a descida do Espírito Santo. É por isso que nós temos que buscar o Senhor, ser cheio do Espírito Santo, né? E eu não vou entrar em detalhes, mas nós vemos aí que tem muitas religiões que nem pregam sobre o Espírito Santo. E se eles não têm o Espírito Santo, como é que eles vão acessar o mundo celestial? E como é que eles vão fazer os sinais aqui na Terra? Se eles não têm o Espírito Santo, se eles não crêem no Espírito Santo. Mas não vou entrar em detalhes, amém? É só para que a gente possa fixar bem sobre isso, sobre a descida do Espírito Santo, a importância da descida do Espírito Santo sobre a nossa vida e a conexão que ele vai nos dar entre o céu e a terra. Glórias a Deus. Continua, filha. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa parte. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que ele está falando em invocar, amado? É quando você se dispõe, né, a buscá-lo, né? Quando você levanta o braço e fala, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida e da minha alma, né? Quando você entra nas águas do batismo, quando você é batizado, né? Quando você está fazendo isso, né? Quando você fala, não, eu quero ser batizado, aí você está fazendo isso aqui, amado, né? Você está invocando o nome do Senhor para a sua vida, um nome poderoso, um nome glorioso, né? Você está tendo uma conexão com Jesus agora. Você sai do mundo dos mortos para entrar no mundo dos vivos, né? Ou seja, você sai, né? Você era criatura e quando você aceita Jesus, né? Ou invoca o nome do Senhor para que venha a salvação sobre a sua vida e você será salvo, você vai estar aí declarando diante de todas as pessoas com testemunha, né? Para que você possa aí dizer, eu sou filho de Deus. Então, nós temos que batizar, né? Foi um decreto, né? Que Jesus fez e João Batista veio anunciando, né? Lá em Mateus. É um decreto para que nós possamos aí entrar no reino de Deus e fazer a obra do Senhor. Amém? Para que nós possamos alcançar a salvação. Mas o importante não é só a salvação. O importante é a salvação, mas o propósito que Deus tem para você aqui na terra. Amém? Então nós temos que buscar isso aí para que nós possamos aí nos desenvolver e fazer a vontade de Deus. Amém? Para que nós, além de ser salvos, nós possamos aí proclamar as boas novas do Senhor. 22. Israelitas, ouçam essa palavra. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento De Deus. E vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encheras de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que a patriarca
o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós, até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo o Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Tá bom, deixa eu só comentar um pouquinho aqui. Amém? Nós vemos aqui que Pedro, ele está ali pregando, né? E trazendo a memória deles, né? E falando para eles que eles também participou, né, da crucificação de Jesus, né? Antemão, eles participaram da crucificação de Jesus. E tudo que está acontecendo ali já estava escrito na Bíblia, foi uma profecia lançada por Joel, né? E já estava na Bíblia. E tudo que estava acontecendo ali era para que o povo fosse ali cheio do Espírito Santo para que pudesse fazer a obra do Senhor. Então, todos eles estavam ali esperando, foram cheios do Espírito Santo e o povo ficaram perplexos, né, com tudo isso que aconteceu. Então, Pedro pregando para eles, eles foram impactados nos seus corações, né, porque uma coisa que eu vejo aqui, amado, às vezes nós seres humanos, quando estamos pregando a palavra, nós queremos catar a palavra e pregar só o amor de Deus, só o amor de Deus, só o amor de Deus, né? Isso está certo, nós temos que pregar sim o amor de Deus, principalmente para aqueles que não conhecem. Mas nós vemos aqui, amados, que quando nós vamos falar a respeito nós vemos aqui a pregação de Paulo, a pregação de Jesus, as pregações dos discípulos. Nós vimos aqui que há uma grande verdade aqui no que eles pregam, né? Pedro poderia tentar mimizar para eles, né? Mas Pedro não mimizou nada. Pedro falou a verdade, o que eles tinham feito, né? Pedro falou, apanhou o dedo na ferida deles e falou: esse foi o Jesus que vocês mataram, o Jesus que vocês crucificaram, né? Naquela cruz lá, ó. E vocês ajudaram, vocês fizeram isso, né? E quando eles foram tocados pelas palavras da verdade de Pedro, né? Eles foram tocados, aí eles perguntam, né? O que faremos, como podemos fazer, né? Para receber também o Espírito Santo. Aí Pedro fala para ele, hein? Pedro respondeu aqui no 38, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Aqui foi aquilo que nós estávamos comentando ainda agora, né? A respeito do batismo, né? Quando você é batizado e quando você é batizado para quê? Para arrependimento, né? Quando você se arrepende,
você busca o batismo, né? Nas águas, né? Porque depois do batismo das águas, você já vai receber o batismo com o Espírito Santo, né? E aí ele fala, né? Aí ele diz aqui: sejam batizados em nome de Jesus Cristo, né? Para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, tá vendo? À medida que ele vai ser batizado, ele já vai receber alguns dons do Espírito Santo ali, né? Por quê? Porque sem os dons do Espírito Santo, ele não tem capacitação nenhuma. Então, o Espírito Santo já vai estar ali capacitando ele para ele poder estar lembrando das coisas erradas que ele faz, para que ele não venha fazer mais. E aí começa um processo de purificação na vida dessa pessoa, né? É por isso que nós temos que nos batizar, é por isso que nós temos que nos arrepender, descer as águas do batismo, para que haja transformação em nossa vida. Amém? E aí nós vamos receber o dom do Espírito Santo também. Amém? 39. Pois a promessa é para vocês. Continua, Bruno. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Amém? Tá vendo, amada? Essa promessa é para todos, né? Ele não fala que essa promessa é só para fulano, é só para ciclano, é só para beltrano, não. É para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar, né? E nós vimos que o Senhor chamou a todos, né? Porque quando o Senhor cita a palavra, né? E de pregar o evangelho por todo o mundo, o Senhor está incumbindo a nós essa oportunidade, né, de estar fazendo a obra do Senhor aqui na terra, né? Aqui fica aquela parte onde ele falou assim que ele vai nos mostrar as coisas no céu para que nós possamos fazer aqui de acordo com aqui na terra. Amém? Louvado seja Deus. Continua, 40. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e aquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Olha aqui, Pedro pregou a verdade, falou, acusou o pecado do povo, o que o povo estava fazendo de errado, né? E nós vimos aqui que houve o quê? Uma salvação de 3.000 almas, amados. 3.000 pessoas se converteu, por quê? Porque Pedro estava pregando algo ali, né? Confrontando eles com o seu pecado, né? E a palavra de Deus, ela vem para isso, né? Para nos confrontar com o nosso pecado, né? Para que haja purificação e transformação em nossa vida. E nós vemos algo muito, muito interessante, né? Que ele fala aqui, né? Salvem-se dessa geração corrompida, né? E que as pessoas que aceitaram ser batizadas, elas ouviu falar de Jesus, elas sabiam, né? Elas ajudaram a crucificar Jesus. Todavia, ele se converteu quando eles conheceram a verdade. Então, quando você prega a verdade, nós vimos aqui em várias passagens bíblicas, nós vamos ver que as pessoas, elas só vão se converter quando há a palavra da verdade na vida delas, né? Não adianta maquiar, não adianta mimizar, né? É por isso que hoje nós vemos aí muitas pessoas não pregam muito aquilo que o povo não quer ouvir, né, mano? Porque ninguém gosta de ouvir a verdade, né? E ninguém é senhor da verdade, né? A Bíblia fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Mas nós temos que estar aí em cima da palavra do Senhor, pregando a verdade, pregando, denunciando o pecado, denunciando as coisas erradas, porque a Bíblia, quando você abre a Bíblia para falar da Bíblia, ela denuncia o meu pecado, né? A Bíblia, ela denuncia as minhas falhas, né? E por quê? Por que ela denuncia minhas falhas?
Por que que a Bíblia, ela fala a verdade? Por isso que vai haver uma transformação na minha vida, né? Porque ela fala a verdade, eu sou confrontado e eu vejo a necessidade de mudar como ser humano, porque ninguém é perfeito, todos nós somos falhos, pecadores, erramos, e misericórdia de nós, amados, sem o Espírito Santo, misericórdia de nós. Nós não somos humanos, né? Porque a Bíblia fala que nós somos maus, a Bíblia declara isso, né? Imagina um ser humano sem Deus, né? Nós somos maus, muito maus, né? Com o Espírito Santo morando dentro de nós, nós já somos uma coisa ruim, mano. Nós somos muito maus, nós somos muito ruins. Às vezes você fala, nossa, não é assim, não, é assim sim, né? Nós, mesmo com o Espírito Santo, às vezes nós somos egoístas, às vezes nós somos invejosos, às vezes, né? Não digo o cristão convertido que tem intimidade com o Senhor, amado, e pratica mesmo a palavra do Senhor, mas tem muitas pessoas dentro da igreja que, infelizmente, né, acontece, né? Em várias igrejas, né, no mundo inteiro, nós vamos ver aí pessoas que muitas vezes pregam ao contrário aquele que vive, né? Às vezes pregam uma coisa, mas vive outra. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. Nós temos que estar vivendo a palavra, meditando nessa palavra, entendendo essa palavra para que a gente possa andar e viver de acordo com ela, para que haja realmente uma transformação na nossa vida e no nosso coração. Amém? Para que nós não sejamos aí essa geração corrompida a qual Pedro está citando aqui, né? Mas que nós venhamos aceitar Jesus, né? E ser transformado para a glória do Senhor. E assim viver em novidade de vida, né? E nós vimos aqui que a verdade, o confronto de Pedro com aquelas pessoas trouxe quebrantamento ao coração deles, né? Quando Pedro citou a verdade para eles, trouxe quebrantamento e eles se converteram aí. Mais de 3.000 almas que foi acrescentada. Amém? A comunhão dos cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, amados? Olha aqui, a comunhão dos cristãos. Olha aqui o sonho do Senhor para a igreja. Eu vejo isso aqui, amado, e eu vejo o sonho do Senhor para a igreja hoje, né? Que a igreja possa viver isso aqui, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Tá vendo, amado? Isso aqui que eu queria ministrar um pouco para vocês, mas eu creio que não vai dar muito tempo, a gente vai ter que correr um pouquinho, que já era para ter terminado. Mas nós vemos aqui, amado, que, né, quando nós estamos aqui, ó, em comunhão, né, eles estavam em comunhão, ensinando, aprendendo com os apóstolos, né, partindo o pão e as orações, todos estavam cheios de temor, né? As maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quando há isso dentro da igreja, o que? Unidade. Quando há unidade, né? Um só propósito, né?
Foi o que nós começamos falando lá no começo, né? Quando há unidade, quando há um só propósito, o que acontece? Há sinais, há maravilhas, há prodígios, há curas, há milagres, há transformação, né? Há uma mudança geral, né? E ao acontecer isso, o Senhor ia acrescentando as pessoas. Por quê? Porque quando nós estamos capacitados para cuidar, para cuidar de alguém, aí o Senhor envia pessoas. Então, quando tá um lugar onde tá todo mundo unido, né? Não tem ninguém brigando por posicionamento, não tem ninguém brigando para ser maior ou ser maior que o outro. Não tem ninguém almejando o lugar do outro, mas está cada um no seu lugar, cada um fazendo de acordo com a vontade do Senhor, cada um ali feliz, alegre, né? A igreja em unidade, a igreja em comunhão, né? Em união. Nós vemos aí que há prodígio, há maravilhas, há poder de Deus, né? O poder do Espírito Santo. Ele desce e capacita cada uma dessas pessoas para que elas possam estar fazendo a obra do Senhor, né? Então nós temos que estar aí, amados. O sonho para a igreja é isso aqui, né? É a gente estar andando em unidade, na mesma visão, na mesma comunhão, né? Ao partir do pão, né? O que significa a partir do pão, amada? Aqui você via que eles catavam os seus bens, vendiam e davam para os outros, né? Aqueles que não tinham. Aqueles que tinham muito, catavam um pouco dos seus bens, vendiam e davam para aqueles que não tinham. E nenhum deles passava necessidade. Isso é crucial, isso é muito importante, né? Na unidade, na busca, no entendimento do que é uma igreja, do que é uma eclésia, né? Que a gente precisa entender o que é a igreja. A igreja é isso, amado, né? Eu creio que para Deus, a igreja na terra, ela tem que andar dessa forma, né? Um apoiando o outro, um ajudando o outro, um caminhando com o outro, né? Não um querendo ser maior que o outro, não um querendo diminuir o outro, não um querendo puxar o tapete do outro para subir de cargo, para mudar o cargo da igreja. Não, amados, a igreja não é isso, né? A igreja é um lugar onde nós temos que ter unidade, amor, comunhão, né? Em todos os sentidos, para que haja essa harmonia, para que o Espírito de Deus possa descer e fazer a obra, né? Grandiosamente. Aí nós vamos ver sinais, prodígios, maravilhas no nosso meio, coisas que nós não conseguimos ver hoje nas igrejas, amado. É muito difícil, né? Nessa época, nessa geração agora, eu tô vendo o Senhor derramar uma unção diferenciada, né? Uma unção de cura, de libertação, usando aí profetas tremendamente. Deus tem usado bastante profetas, né? Com unção de cura, unção de libertação. E isso é uma coisa muito importante, né? E só vai acontecer isso quando a igreja estiver nesse nível de entendimento, nesse nível de busca, nesse nível de compartilhamento, nesse nível de estar ali dividindo as coisas, as dificuldades, as lutas, as conquistas, os ganhos, né? E nós vimos aqui que eles estavam ali em comunhão, e no meio da comunhão reina a presença de Deus. Amém? Glórias a Deus. Eu vou terminando por aqui. Esse capítulo dá para nós viajar aí umas 4, 5 horas nele, mas eu vou terminando por aqui porque já deu até 1 hora. Eu tava pensando em fazer em 20, 30 minutos, mas esse era uma passagem onde a gente tem que expor muito bem, para que as pessoas possam entender muito bem, para que não fique dúvida, né, amados? Então, que Deus abençoe seu coração. Nós vamos estar orando agora, né, Bruninho? Vamos orar, agradecer o Senhor, para que o Senhor possa aí estar nos capacitando a cada dia, para que a gente não venha esquecer esse alimento, né, essa palavra que o Senhor nos deu hoje. Amém, amado? Você também ore aí onde você está, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, muito obrigado
obrigado por este momento maravilhoso, por esse momento maravilhoso, onde nós podemos estar aqui onde nós podemos estar aqui meditando na tua palavra meditando na tua palavra e ouvindo e ouvindo a voz do Espírito Santo a voz do Espírito Santo falando em nosso coração. falando em nosso coração. Muito obrigado, Senhor, Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos porque nós sabemos que o Senhor envia os teus que o anjos Senhor envia os teus anjos e que o Senhor fala conosco, e que o Senhor fala conosco, mesmo quando o Senhor sabe mesmo quando o Senhor sabe que nós somos pecadores e falhos. que nós somos pecadores e falhos. Nós somos vaso de barro Nós somos vasos de barro e só somos alguma coisa e só somos alguma coisa porque o Senhor está em nós, porque o Senhor está em nós, porque o teu Espírito Santo porque o seu Espírito Santo reina dentro de mim reina dentro de mim e o meu corpo e o meu corpo se torna se torna o templo o templo do teu Espírito, do Espírito, se torna morada se torna morada do teu Espírito. do teu Espírito, E com teu Espírito agindo em mim, e com teu Espírito agindo em mim, eu posso andar eu posso andar em unidade, em unidade, obedecendo a tua palavra obedecendo a tua palavra e fazendo a tua vontade. e fazendo a tua vontade. Senhor, Senhor, muito obrigado muito obrigado por essa grande oportunidade. por essa grande oportunidade. Eu entrego Eu entrego a minha vida diante de ti, Senhor. a minha vida diante de ti, Senhor. Que o Senhor faça Que o Senhor faça da minha vida, da minha vida, não a minha vontade, não a minha vontade, mas a tua vontade. mas a tua vontade. Que o teu nome Que o teu nome seja glorificado seja glorificado na minha vida, na minha vida, nas minhas ações, nas minhas ações, nas minhas nas atitudes, minhas atitudes, em todo o tempo. em todo o tempo. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, assim eu te clamo. assim eu te clamo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração. Que Deus possa estar te abençoando poderosamente, falando com você poderosamente. Que Deus possa estar ministrando aí no seu coração, que você não vai esquecer essa palavra e que amanhã ou depois, não sei aí, né? Você aí no Brasil está acordando aí, né? E a gente vai dormir aqui no Japão. Então, que você possa estar aí meditando nessa palavra, que Deus possa falar poderosamente sobre a sua vida. Amém? Fiquem com Deus. Grande abraço. Bruna vai mandar um abraço aí para vocês. Joga um beijo para a tia Cleusa. Falou, tia Cleusa. Tia Cleusa. Você queria me ver, tia Cleusa? Você queria me ver, tia Cleusa? Tchau. Fica com Deus.